Boa noite, Boa noite, Carol. tudo bem? Tudo bem? Que prazer ter você aqui para a gente conversar. Bom, faz tempo que a gente. O legal da gente conversar assim, fazer live com quem a gente já conhece, porque parece um bate-papo, igual os jantares que a gente já teve. E agora, por conta da pandemia, faz um tempo que a gente não põe o papo em dia, então essa é uma boa oportunidade, né? É verdade, é um prazer estar aqui e vai ser igual o nosso café. Vamos fazer como se fosse o nosso café ali na Oscar Freire. Saudade dos cafés, né? Não vejo a hora da gente poder voltar. Pois é, né? Também tô com saudade dos cafés, apesar de ter descoberto alguns deliveries bons aqui na pandemia, é sempre legal poder sair um pouco, encontrar os amigos, mas logo acho que vão poder, né? E eu queria, né, para quem, né, não conhece a Carolina Nossetti, enfim, é uma pessoa que é uma das pessoas que mais me incentivou, eu diria, a estudar nessa área do uso medicinal de canabinoides. Quem me apresentou essa área foi uma outra amiga em comum, a Ana Uni, uma amiga psiquiatra, mas aí também conheci a Carol, e a Carol é uma das pessoas que mais me incentivou e aprendi muito com a Carol, né, no início também, Carol, quando eu comecei a usar e prescrever. Então, foi uma pessoa que eu queria agradecer aqui publicamente pelo apoio que você me deu e também por tudo que você fez, né? Acho que você é uma das pessoas que mais contribuiu para viabilizar que hoje o acesso, né, aos derivados de cannabis para uso medicinal fosse tão mais fácil aqui no Brasil, né? Acho que hoje, se for pensar comparado com 3, 4 anos atrás, né? Aliás, eu queria acho que começar perguntando isso para você. Você imaginava que a gente ia chegar nesse ponto? Acho que a gente ainda não está no ponto, né, de Israel, Canadá, alguns países da Europa, alguns estados americanos, mas eu acho que houve consideráveis avanços aí nos últimos anos em relação ao acesso que a gente tem hoje no Brasil, né, aos produtos, produtos, medicamentos, enfim, canabinoides para uso médico. Carol? Ixi, que a Carol Cortou travou. um pouquinho. Ah, cortou um pouquinho. Voltou. Você Voltou? eu vi? Sim, olha, primeiro queria dizer que eu estou muito honrada e é um prazer estar aqui. Quando a gente começou a conversar, né, eu falei para você que uma das admirações era o seu conhecimento de fisiologia, porque essa é uma coisa que eu sempre bato. Você já tendo esse conhecimento, aí ficou muito mais fácil de adicionar um sistema a mais, né? Porque você entendia já de toda a base. Então, é sempre um prazer, né, quando a gente consegue colaborar nessa parte de educação. E médicos estudiosos assim e psiquiatras tem um impacto enorme. Então, falei para você que eu estava animada, né, da gente falar psiquiatria, porque essa é uma das áreas de redução de danos que eu vejo que pode catapultar, assim, melhora do impacto da qualidade de vida, a redução de danos mais seguros seguros e saudáveis, né, como é a cannabis comparado com alguns dos medicamentos disponíveis. Então, estou feliz que a gente está aqui conversando sobre esse assunto. Sua pergunta foi se eu sentia que ia ser tão rápido, né? Na realidade, não. A gente que está nas trincheiras, né? A gente acaba ficando tão focado ali na solução dos desafios diários que nem acho que fica considerando essa rapidez. Eu acho que a gente tem uma visão mais conservadora, né? Porque vê as dificuldades, os pacientes que recebem às vezes negativas dos seus médicos, mas eu estou muito feliz, Anete, que evoluiu, né? Que a gente está um ensinando o outro e um pegando na mão do outro. Eu vejo com muita alegria, sabe, os colegas passando essa informação para frente, que é algo que tá no meu centro, e foi até assim que a gente se conectou, porque não 5, 10, 20 Carolinas e Zanettes não vão ser suficientes. A gente tem que passar para os outros colegas que vão ter a missão, que vão ter a obrigação moral como cientistas e como médicos de passar para outros colegas. E todo mundo que está aqui nessa live também, né? Escutou, viu que tem um impacto na vida de alguém,
compartilha. O pessoal que me segue, siga o Dr. Zanetti também, compartilha esse vídeo com outras pessoas, com seu médico, com seu profissional de saúde, seu enfermeiro, com seu vizinho, porque as pessoas às vezes estão sofrendo à toa. Então eu fico feliz, Anete, que esteja seguindo com essa rapidez. Isso quer dizer que a gente está conseguindo plantar essas sementinhas, né? Porque é um trabalho de formiga, precisa de um monte de formiga aí no percurso. Sim, e a gente teve uma notícia muito legal essa semana, né? Que uma Sim. segunda associação recebeu autorização judicial para o cultivo, né, e produção de produtos de cannabis medicinal, né? A BEP no Rio. Para quem não está habituado na área, né? Então acho que primeiro a gente talvez fazer talvez algumas definições, né? Então aqui no Brasil a gente não liga muito para isso, mas fora do Brasil existe uma diferenciação entre o que é cannabis medicinal e o que são medicamentos baseados na cannabis, né? Então, a cannabis medicinal, que seria o uso, né, até da planta em si, da planta ou do óleo extraído da planta para fins medicinais, e você também tem os seus componentes isolados ou até sintetizados, que seriam os medicamentos à base de canabinoides, né? E eu acho que isso gera muita confusão nas pessoas, porque a verdade é que a gente tem uma gama de derivados, né? Tanto de produtos de cannabis medicinal, como de medicamentos baseados, né, em cannabis, que é super ampla, né? A disponibilidade, porque aqui no Brasil a gente não tem ainda, e também acho que ainda não é regulamentado usar a erva em si, né, para fins medicinais, como é em Israel, em outros lugares, mas acho que a gente podia talvez conceituar isso um pouco para quem não está habituado, né, Carol? Que tem uma gama muito ampla e a gente tem vários tipos de canabinoides, né? E eu acho que uma curiosidade que as pessoas não sabem, né, é que, bom, primeiro a gente tem uma outra, né, organização, a Abraça Esperança, né, na Paraíba, que já tem autorização, né, para produzir produtos de cannabis medicinal desde 2017. E o que as pessoas talvez não saibam também é que a gente já tem, na farmácia, a gente já tem THC no Brasil desde 2017 também, que é o Mevatil, e as pessoas nem imaginam isso, né? Que na verdade, desde 2017 a gente já tem na farmácia, supostamente. A gente sabe que não é tão simples, porque era na farmácia, mas é tão caro que tem que encomendar. Mas assim, em teoria, daria para comprar na farmácia com uma receita, né? O que as pessoas têm mais dificuldade de aceitar foi o que foi primeiro aceito na Anvisa, pela Anvisa, né? O óleo rico em THC com Sim. CBD. Então tem um pouquinho mais de THC do que CBD nesse produto. E sim, são centenas de canabinoides, né? Mais de 100 já documentados com as suas funções muito sinérgicas umas com as outras, né? Mas falando aqui dessa diferença que você mencionou, Zanetti, a gente podia diferenciar em dois grupões. Os fitocannabinoides, que são os canabinoides que vêm da planta, e os canabinoides isolados e sintéticos. Eu acho que se a gente dividir nesses três, eu acho que é uma boa divisão. Então, os canabinoides da planta toda, os full spectrum, os fitocannabinoides, os canabinoides isolados que são da planta, mas tem só uma molécula lá isolada, uma ou duas, né? Por exemplo, pode ser o CBD e o THC. E essa terceira dos sintéticos. Os sintéticos, um pouco mais complexo, porque a gente não sabe como vai ser, como vai agir no sistema, principalmente no longo prazo. A gente sabe que os canabinoides, os fitocannabinoides são seguros, mas os sintéticos a gente não tem dado de longo prazo para ter uma segurança de informação ainda. Então, essa é uma categoria. Inclusive, o THC sintético, Zanetti, teve vários desafios em termos de efeitos colaterais e até morte relacionada, né? Morte por overdose. Então, a gente evita um pouco isso na prática clínica. Até por ter desafio de acesso, né? Desse Sim, produto. exatamente, exatamente. Mas e eu acho que seria interessante também, talvez, a gente esclarecer para o pessoal, né? Quer dizer, então a gente tem vários fitocannabinoides, né? Todos têm potencial de propriedade, né, de uso para fins medicinais, acho que sim, né? Mesmo os terpenos, né? Que são, digamos, outros fitocannabinoides que não são exclusividade da cannabis em si, mas que também têm propriedades medicinais, né?
Exato. Exato. Não só os terpenos, mas os flavonoides também, que é o que dá a cor e o sabor, né? Não só a cannabis, mas a outros potenciais alimentos que têm o potencial terapêutico e muito sinérgico entre si, essas três categorias. Mas a gente vê, então, dentro dessa sinergia, entre os fitocannabinoides e os canabinoides isolados, que também acabam sendo fito, mas não tem todos os outros componentes, os full spectrum, eles têm, que é da planta toda, tem uma ação muito maior, né, e menos efeitos colaterais. A gente observa isso na prática clínica, que os produtos isolados, que é o que tem na farmácia, infelizmente não tem a mesma resposta. Então acaba ficando um pouco mais caro no sentido da gente precisar de mais produto para ter o mesmo efeito. Então a gente precisa ter essa consideração, eu acho que na tomada de decisão. E aí, com relação à receita, né, acesso na farmácia, você estava mencionando na dificuldade do THC, e na realidade a dificuldade do THC ainda continua, porque precisa de uma receita amarela. Nem todos os colegas médicos têm receita amarela para os produtos com mais de 0,2% de THC. Os que têm até 0,2%, a receita azul seria suficiente, né? A maioria dos colegas, principalmente os psiquiatras, têm essa receita controlada. E o importado, que ainda é feito com a branca, que é o mais fácil, né, em termos de disponibilidade de receita, mas tem os desafios aí de entrar no site do governo, né, colocar todas as informações, um pouco burocrático, mas ainda assim possível. Sim, é verdade. E como é que você vê, né, já a gente entrando um pouco no tema da live, assim, o futuro do uso de medicinal de canabinoides, como é que você vê essa evolução e você tem assim, algum palpite de para onde isso vai, tanto no Brasil como no mundo, né? Eu vejo que aqui no Brasil é incrível a quantidade de importadoras surgindo, pessoas querendo entrar nesse mercado, às vezes pessoas até que não têm a mínima experiência, né? A gente tem visto uma certa, eu diria, uma promiscuidade aí de empresas, né, querendo participar desse mercado, né, porque eu acho que, enfim, é algo que está chamando muito a atenção, até pelo potencial de lucro. Então, como é que você vê, assim, para onde isso vai no Brasil, no mundo, né? Eu já ouvi dizer também de empresas tentando sintetizar o canabidiol. É, é difícil da gente ter certeza, mas eu acho que vai ir na linha do vinho, Zanetti. Eu acho que vão ter grandes empresas produtoras, como tem as de vinho, e tem aqueles mums and pops, ou aquelas empresas menorzinhas, familiares e gourmet, que fazem algo diferente potencial. E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E é interessante que o potencial de desenvolvimento desses pequenos produtores, eu acho que pela paixão, pela dedicação, né? Eles são impactantes. Lá nos Estados Unidos, diferentes cepas foram criadas para um ou outro paciente que tinha uma necessidade real, ou para endometriose, ou para fibromialgia, e viram que aquela cepa seria uma possibilidade, né, dentro daquela área. Então, eu acho que ainda vai nesse sentido, Zanetti. Eu acho que vai ter para todos os tamanhos e uma possibilidade dessa especificidade assim de mão, de dedicação, de desenvolvimento de cepas, como tem, né, nas uvas aí de quem produz vinho. Sim. E eu acho que entre as pessoas que estão participando, que estão nos assistindo, devem ter pessoas que já estão habituadas, né, com o tema, outras pessoas estão habituadas. Então, acho que é interessante notar, né, que a gente tem no nosso corpo um sistema que chama sistema endocannabinoide, que foi descrito a partir da ação dos fitocannabinoides, quer dizer, dos ativos da cannabis sativa no nosso corpo, mas é um sistema de uma importância fisiológica muito grande, que vai muito além só do efeito em si dos fitocannabinoides em si, mas sobre o qual os fitocannabinoides agem e que ele está presente no corpo como um todo, né? Então acho que isso também dá uma ideia do potencial de ação dos fitocannabinoides, né? Já que a gente tem o sistema endocannabinoide presente aí praticamente no corpo inteiro, né? Acho que todos os órgãos, de certa forma, têm, né, algum receptor canabinoide. Uhum. E a gente vê essa ação exatamente é, é, pela localização dos receptores, né? É um sistema complexo, mas é um sistema como outros que a gente tem. A diferenciação é que é um sistema que visa a homeostase, que é o equilíbrio
né, do corpo. Como as doenças são desequilíbrio do corpo, a gente promovendo o equilíbrio, a gente tem o potencial de melhorar, ou amenizar, né, alguns sintomas, principalmente de doenças crônicas refratárias. E o sistema endocannabinoide é um sistema que modula os outros. Então, se a gente puder trazer uma analogia, a gente pode dizer que se o nosso corpo fosse uma banda, a gente tem diferentes instrumentos, a gente tem o sistema imune, que pode ser o violino, a gente tem o sistema neurológico, pode ser o trombone. Um maestro dessa, falando mais aqui, É isso mesmo. aqui menos ali, e o sistema endocannabinoide tem esse potencial modulador de outros sistemas. É como se fosse uma mesa de DJ, que fica vários canabinoides ou vários tons e sons, né? E vai tendo uma modulação, porque tem dias que a gente precisa estimular o nosso sistema imune. Tem outros dias que a gente precisa suprimir esse sistema. E é difícil quando você toma um remédio só para um ou só para o outro, porque a gente tem flutuações de necessidade. Então, é muito especial para a gente, como médico, ter uma terapia tão diferenciada, assim, tão versátil, acho que essa é a palavra, né? Que dependendo da quantidade, tem ações até distintas, né? Então depende ali um pouco de sensibilidade do médico, muito do paciente e do cuidador, para entender, olha, hoje eu estou precisando disso, com essa quantidade. E às vezes no mesmo dia à noite, o mesmo produto, mas com uma quantidade bem maior, você tem um efeito oposto do que se queria na manhã. Então, a modulação desses sistemas usando os fitocannabinoides é o que vão nos dar as respostas clínicas que a gente precisa, né, para amenizar esses sintomas que alguns desses pacientes doentes crônicos não conseguem controle, né, com as medicações disponíveis. Então, Zanetti, eu acredito que o estudo desse sistema é essencial para a gente saber como modula ele. Porque senão a gente só está prescrevendo uma terapia, a gente não está entendendo exatamente como ela está funcionando. Sem dúvida. E você chamou a atenção para um ponto, Carol, que para mim foi o que mais me fascinou quando eu comecei a estudar essa área, que é, de certa forma, a importância do sistema endocannabinoide como orquestrador de várias funções fisiológicas do corpo. Eu diria que o sistema endocannabinoide ele é central na fisiologia integrativa do nosso corpo, mas particularmente, e uma coisa que não é intuitiva para as pessoas, mesmo os médicos, o sistema endocannabinoide ele tem uma importância eu diria, fundamental. Eu diria que ele é uma peça mais do que fundamental, acho que não tem nem adjetivo, na fisiologia da resposta ao estresse. Né? O sistema endocannabinoide, na resposta ao estresse, ele integra, né, ele integra a resposta neurotransmissora, comportamental, hormonal, metabólica, e eu diria até, aí uma hipótese minha, né, Carol, talvez puxando um pouco a sardinha para o lado da saúde mental, mas eu diria que evolutivamente, talvez, o endocannabinoide ele tenha sido desenvolvido justamente, né, com a função de integrar as respostas de diferentes órgãos, né, do cérebro, restante do corpo, hormonal, como eu disse, enfim, na resposta ao estresse, né? Então, é muito claro para mim quando o sistema endocannabinoide está superativado, ele vai direcionar o nosso metabolismo, né? Ele vai sinalizar uma ameaça, uma privação, e ele vai direcionar todo o nosso metabolismo para reserva de energia, né? Então ele vai aumentar a insulina, aumentar a captação de gordura e glicose pelas células, vai levar, né, um comportamento alimentar, vai potencializar um comportamento alimentar, né, mais orexígeno, né, vai acentuar as propriedades organolépticas dos alimentos. Quer dizer, quando o sistema endocannabinoide está hiperativado, ele de alguma maneira sinaliza uma possível privação, e ele vai direcionar todo o nosso metabolismo, né, para uma situação anabólica, né, de acúmulo de energia. Né? E é muito interessante notar que o canabidiol, então o THC, ele tende a estimular o sistema endocannabinoide. E o canabidiol, por uma ação, na verdade, multimodal e complexa, eu vejo ele muito como um contrabalancear, né? Então ele tende a contrabalancear uma superestimulação do sistema endocannabinoide. Então, isso para mim, por isso da fisiologia integrativa da resposta ao estresse, é incrível.
É isso mesmo. Eu fico muito feliz de você ter estudado isso e ter visto isso com seus olhos, principalmente com o conhecimento que você já tem de metabolismo. Eu não tenho essa sua base, então você vai conseguir identificar dentro dos processos metabólicos partes de um todo que você já tinha estudado antes e talvez você não tivesse nem como modular. Você sabia que ele existia, que estava lá. Muito, por exemplo, leptina, né, que a gente vê nesses pacientes psiquiátricos como um desafio em termos de apetite, né, controle do apetite. E é interessante a ação do THC, né, em termos de apetite e do CBD. Eu vou trazer um ponto que me surpreendeu e que foi bem interessante, que não tem a ver com psiquiatria, mas eu acho que é válido pela observação. Tinha, em algum período, eu vi que alguns pacientes que tinham diagnóstico de câncer estavam voltando para o consultório com aumento de peso, coisa que eu não espero com CBD, né? Principalmente em pacientes que já têm certa dificuldade, pode até piorar, né? Uns modulam, mas de uma maneira geral a gente espera uma diminuição do apetite de alguns pacientes. Eles estavam indo de peso. De um processo que eles estavam com uma menor aversão à comida. Não é que eles estavam com o apetite aumentado, mas eles tinham uma aversão. Então, essas coisas pequenas, quando a gente está fazendo o cuidado desses pacientes, é bem interessante, mesmo porque a maioria dessas coisas não estão documentadas, né? A gente que vai observando coisas na prática clínica, observei isso, observei aquilo, e você vai conseguindo pegar esse conhecimento e aplicar em outros casos que você está gerenciando, né? Mas essa questão do apetite eu acho bem interessante, porque em certos pacientes esse controle aumenta a ingesta. Então, por exemplo, pacientes autistas que têm e pacientes de Alzheimer que muitas vezes tem uma sensibilidade, uma seletividade alimentar, né? E que é difícil dos cuidadores lidarem com isso, começa a usar o óleo rico em CBD, nem tá fazendo o THC, e começa a comer melhor. Então, tanto no autista quanto no Alzheimer, a gente vê que a seletividade alimentar é um dos pontos de melhora, exatamente por essa modulação do sistema. Não necessariamente aumentar ou diminuir o apetite, mas modular o sistema. Exato, né? E eu tô vendo as perguntas das pessoas, né? Algumas pessoas perguntando por que o custo ainda é tão alto, se a Anvisa aprovou, né? E se tem as associações já. Quer dizer, mesmo se a gente for pensar o óleo da Abrace, por exemplo, que é uma instituição sem fins lucrativos, claro que ela não é tão cara igual aos importados, mas também não é exatamente barato, né? Eu não sei, eu queria talvez até ouvir da sua experiência, que eu sei que conhece aí muito experiência nos Estados Unidos, Israel. O que eu entendo é que a produzir não é barato, né? Da planta em si, né? Você precisa de uma grande quantidade de planta. E, na verdade, para você produzir as estufas, né? Então, o que eu já li a respeito é que a planta, né? Primeiro, né? Ela é uma planta que você vai ter uma maior concentração de canabinóis na planta feminina, só que a cannabis é uma planta potencialmente hermafrodita. Então, qualquer tipo de insulto, ela pode polinizar e acabar com a produção. Então, você precisa, na verdade, um controle muito rígido das condições de produção. Isso é caro, né? Você criar quer dizer, a produção em si ela é cara, né? Até onde eu sei. E é muito nessa estrutura do vinho. Pode ser que você massifique e faça um cultivo bem economicamente sustentável, vamos dizer, e pode ser que você tenha, assim, cepas que você consiga uma quantidade pequena do óleo daquela, porque realmente é trabalhoso demais. É assim, num detalhe que, por exemplo, tem um período que eles tiram do indoor e passam para estufas, que é no outdoor, vamos dizer assim, da infância para a adolescência dessa planta, quando o cultivador já se sente à vontade de deixar ela fora, mesmo protegida, muitas vezes tem que uma hora
a flor fora, volta para dentro. Depois, no outro dia, 2 horas. Isso é manual, não tem uma máquina fazendo isso. As plantas ficam... são tão sensíveis, Anete, que eles colocam música clássica para a planta, tudo para garantir que essa planta vai sobreviver. Eles acharam que as plantas que vivem, que crescem sobre música clássica, elas têm uma vida mais produtiva. Então, é o que eles tomam de conduta. É tanto detalhe, é tanto cuidado que acaba ficando caro. Essa questão do feminino, da planta feminina, masculina, é um desafio, né? Quando eles descobrem ali que tem um macho no meio, é uma correria para tirar esse macho. É O verdade, pessoal só gosta. acontece mesmo. Porque senão, ali de só dessa descoberta que as plantas sexualmente frustradas femininas são as que dão as maiores flores. Então, tira-se o macho a planta macho da jogada para aumentar a produtividade. Então, essa seletividade também faz parte, né, do aumento da produção e acaba que todos esses pequenos ajustes de conduta no dia a dia encarecem o produto. Então, uma solução também que eu gostaria de trazer é como fazer a comparação desses produtos, porque é difícil da gente dizer que o produto A ou o produto B um é mais caro que o outro se a gente não comparar banana com banana. Então, uma sugestão, Zanetti, que eu dou para as pessoas para elas tomarem uma decisão financeira sobre qual o melhor acesso para elas, mesmo se é associação ou se é um produto importado, é ver qual que é o valor por miligrama. Então, pega o valor total do produto e divide pela quantidade total de miligramas daquele produto. Então, se é 100 reais o produto e tem 1.000 miligramas, divide 100 pela quantidade de miligrama. Na realidade, vamos fazer dólar, né? Porque eu acho que é mais fácil comparar. Para a gente pegar centavos de dólar por miligrama. Porque, Zanetti, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, olha, esse é um produto mais barato ou mais caro, porque o valor total do frasco é mais caro. Por exemplo, um frasco de 6.000 miligramas, ele vai ser mais caro que um frasco de 1.000 miligramas, provavelmente independente da marca. Então, se a gente conseguir comparar com a mesma, eu entendo que esse é um desafio, que às vezes as pessoas param de usar por causa de uma decisão mal tomada. E não é porque um produto é mais caro no dinheiro final, é que ele vai ser mais econômico. Então, para a gente saber, tem que colocar tudo em centavos por miligrama para fazer essa comparação. Sim. E você vê, Carol, não sei, algum tipo de evolução tecnológica no cultivo ou agora, né, que, enfim, de qualquer maneira os mercados estão crescendo no sentido que, de alguma maneira, baratear ainda os produtos? Uhum. Tem uma publicação da Nature mencionando a produção por meio de Saccharomyces, de leveduras. É uma tecnologia bem nova que se discute em alguns meios, eu acho um modo interessante, né? E também por uma publicação da Nature, eu acho que faz toda a diagramação deles, eu acho ótima. Mas trabalhar nisso não é uma novidade, né? Em termos de tecnologia, não é uma tecnologia complexa, já se faz e pode baratear. Mas, de novo, é um pouco complicado porque tudo que não é natural, não é fitocannabinoide, a gente não tem resposta a longo prazo, né? Então, tem um desafio com relação à segurança, Zanetti. Quando a gente fala em formas novas de se produzir um canabinoide, eu acho que a segurança é um desafio sempre. E a gente tem os 5.000 anos de história mostrando que se a gente usa a planta toda, a gente tem uma segurança muito grande. Então, eu acho que a gente tem que, sim, Zanetti, considerar formas novas de produção e até formas de ficar mais eficiente o cultivo para baratear. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade de que a gente não tem respostas a longo prazo de produtos isolados ou dos produtos sintéticos, né? Isolados a gente tem alguns anos aí de dado ético, ainda não. Vídeo que aconteceu com o Rimonabana, que É. não é que é exatamente um canabinoide sintético, mas ele é um modulador, né? Ele é um agonista inverso CB1 e que quem lembra, né, foi desenvolvido para obesidade e era muito eficaz, só que as pessoas ficavam surtadas e ele rapidamente
foi tirado do mercado por conta disso, né? Era muito eficiente, né? Em termos de desafios mentais, né? De efeitos colaterais relacionados à saúde mental que não foram muito positivos, infelizmente. Sim. E em relação, Carol, a relação, em relação à relação é ruim, né? Mas, bom, quando a gente considera a relação canabidiol-THC de um produto, como é que você, Carol? Eu não tô te vendo mais. Você tá me Eu acho que, vendo? não, eu acho que a sua câmera virou de lado. Eu acho que não tô, não tô te vendo. Agora voltou. Agora Ah, tá, voltou. virou só. Tá. Eu ia te perguntar, Proporção de canabinoides, né? oi? Proporção de canabinoides foi a Proporção pergunta, de né? canabinoides. Assim, como é que você vê a relação ideal, né, THC-CBD de um produto? É claro que tem, por exemplo, tem pacientes que têm sensibilidade a THC, seria uma contraindicação relativa, então pessoas com propensão à oscilação do humor, psicose, mas mesmo numa que não tenha, né, e a gente quer usar, por exemplo, para algumas condições, né, então dor, no caso de saúde mental, né, ou neuropsiquiatria, dor, tiques, Tourette, enfim, que o THC ele acaba sendo importante. Então, se pega, por exemplo, eu tive a oportunidade de usar o Mevatil, né, que é o Sativex fora do Brasil algumas vezes, né, para pacientes com dor ultra refratária, mas eu senti, né, então o Mevatil ele é 27 miligramas por ml de THC e 25 miligramas por ml de CBD, então ele é um pouco mais concentrado em THC. E eu não consegui, né, não foram tantos casos porque ele é muito caro, né, mas eu senti que esse excesso de THC ele é um desafio em termos de tolerabilidade, né? Pacientes que falam que começaram a sentir mesmo barato, né, e ao mesmo tempo a gente pega esses óleos até 0,3% de THC, quando você fala 0,3%, as pessoas tendem a desprezar esse THC, mas 0,3% às vezes é 3 miligramas por ml. E o que eu sinto é que muitas vezes eu não preciso mais do que isso. Se a gente pega, por exemplo, o Elixinol, que eu diria que é um dos mais concentrados de THC, acho que a Carol ela pausou, ela está com problema de conexão. Então, voltou, Carol. Voltou? Tá. O que eu estava falando, né? Por exemplo, o Elixinol, né? Que é um produto que eu gosto muito para pacientes com dor, que ele é um que mais se aproxima do 0,3% de THC e ele tem então quase 3 miligramas por ml de THC e 42 miligramas por ml de CBD. Eu sinto que raramente eu preciso mais do que isso de THC, porque 3 ml já é quase o equivalente a THC de um baseado, por exemplo, né? Então, como é que você vê essas proporções? Você enxerga uma proporção ideal? Será que tem que individualizar mesmo para cada paciente? Olha, eu vejo que a proporção 20/1, 20 a 25/1 resolve 80% dos meus desafios diários. É a minha impressão também. 20 para Eu, 1 é um número para mim. esse é seu número também? Cortou um pouquinho. Então, esse é um número. Eu fiquei muito contente que você falou esse número, porque é o número que eu cheguei para mim: 20 para 1, 25 para 1. Eu sinto que assim é uma ferramenta que é muito versátil. Tem uns 10% que eu preciso adicionar necessariamente um resgate, que seja o paciente que usa um produto lipossomal, ou nanotecnologia, ou vaporização, ou até o spray nasal da Abraça, alguns pacientes fazem uso como resgate, tem resposta positiva. Não é que os 80 não podem se beneficiar de um resgate, mas tem uns 10 que é uma necessidade essa adição. E tem diria uns 10 a 15% que eu preciso adicionar um produto rico em THC. Eu vejo que essa proporção, claro que muda, né, dependendo da indicação,
Mas se eu pudesse ter um produto só, seria esse 20 a 25:1 de CBD. Agora, com relação à proporcionalidade, Zanetti, aí varia muito, né? Pacientes com dor, eles tendem a ter uma resposta positiva quando se aproxima uma 1:1, né? Principalmente os pacientes oncológicos, mas isso varia. Tem pacientes com muitas doses de THC tem respostas muito boas, ele não precisa chegar no 1:1. Então, eu vou tateando. Eu começo quase a totalidade dos meus pacientes com produto 20 ou 25:1, e aí eu vou tateando e vendo a real necessidade de adicionar ou não um outro produto, ou um resgate, ou um produto rico em THC. E aí, adicionando um produto rico em THC, eu começo a analisar qual que seria a proporção correta para esse paciente. É muito variável, Zanetti. Então, não tem uma proporção certa para uma indicação certa, não. É variável. Não, perfeito. É um pouco a minha experiência também, mas eu fico feliz em saber que você que é mais, que tem mais aí estrada do que eu nessa área, tem uma impressão convergente, que legal. E eu, aproveitando que você falou da dor oncológica, né? Eu sei que isso é um tema um pouco controverso, mas como você vê o uso de canabinoides em oncologia, não necessariamente para dor, né? Muitas pessoas eu sinto que buscam ou perguntam, né, em relação ao uso de canabinoides como um efeito antineoplásico, né? O quanto isso já é usado em alguns países, o quanto isso ainda, na verdade, é controverso. Essa é uma pergunta desafiadora para responder. É controverso por clínico com as fases todas que a gente precisa ter para dizer que isso é uma verdade. A gente não tem isso. Mas a gente tem. O que a gente tem são dados, assim, né, relatos de caso, reporte de caso, nos direcionando a isso, e tem estudos de base em animais que mostram também, né, principalmente quando o mecanismo do nosso sistema, a gente vê o potencial. A gente tem bastante estudo também em Israel. Eles têm um estudo lá, Zanetti, que eles colocam diferentes cepas com concentração, fazendo um match com as células cancerígenas do paciente para entender qual que seria a melhor formulação personalizada, né, para aquele paciente. Então, está muito avançado em outros lugares, tá? Esse estudo. Legal. Eu acho um pouco controverso a gente assumir que isso é uma certeza, mas a gente também não pode negar que existem estudos nos direcionando naquele sentido, né, de realmente remissão. Então, eu acho que vale a pena a gente considerar, mas eu não acho que vale a pena a gente trazer essa expectativa para o paciente ainda. Agora, negar que isso é uma possibilidade, a gente não consegue. Então, a gente pode usar os canabinoides para melhorar os sintomas com uma dose que pode ser que ajude a fazer uma remissão. A gente não pode garantir, mas a gente já vai estar usando mesmo para amenizar a dor do câncer. São doses altas. Então, no máximo que vai ser um ganho secundário, vamos dizer, que seria essa remissão. Eu, pessoalmente, eu acho que é um potencial que está descrito. Só como médicos a gente ainda não consegue fazer esse tipo de indicação, Zanetti. Sim, legal. O pessoal tem feito umas perguntas interessantes, né? O pessoal perguntando aí de uso de dor e sono. Eu queria voltar só uma pergunta anterior que eu achei muito interessante, que eu queria saber a sua experiência. Como você sabe, eu acabo tratando muitos pacientes oncológicos, né? E uma das situações que eu tenho usado mais, né, canabinoides, na pacientes com câncer de mama, que acabam tendo muita dor, um padrão, né, de dor generalizado associado à hormonioterapia. É um padrão muito semelhante à fibromialgia. Aliás, já também entrando na pergunta que uma das pessoas fez sobre dor crônica, tem estudos recentes, né, todos israelenses, muito interessantes do uso de cannabis medicinal em fibromialgia. E eu devo dizer que, para mim,
uma das situações que eu mais vejo benefício, é na fibromialgia, que é uma condição que, né, os tratamentos de primeira linha, eles dificilmente trazem uma melhora plena e sustentada. Então é muito fácil o paciente com fibromialgia se tornar refratário. Eu acho que é fundamental fazer uma avaliação metabólica no paciente com fibromialgia, mas é uma das situações, né, da dor generalizada. E aí uma pessoa tinha perguntado, né, se os canabinoides eles são eficazes para os sintomas de menopausa. E eu acho curioso que eu tenho observado melhora de sintomas. Então, assim, essas pacientes, né, com câncer de mama em bloqueio hormonal, claro, o bloqueio hormonal ele induz uma menopausa, é muito comum. Um dos fatores, né, dos sintomas que mais impactam a qualidade de vida, né, das pacientes, né, com câncer de mama são os sintomas de menopausa, vai impactar todas as mulheres em menopausa. Mas a questão é que eu acabo vendo, né, né, tenho usado, né, o óleo de canabidiol, o cânhamo, né, o canabidiol com THC, para dor, eu observo que melhora os sintomas de menopausa. Eu fui recentemente revisar isso e eu não vi nenhum estudo sobre isso, né? Não sei os próprios flavonoides, né? Porque eu acabo usando, assim como você, eu acabo usando mais um óleo full, né, de espectro full. Então não sei se os próprios, né, flavonoides, mas eu queria saber se você já observou isso também, se melhora de sintoma de menopausa, sintoma vasomotor de menopausa. Sim, eu acho muito interessante esse uso, porque é de a gente achar os pacientes com as medicações mais tradicionais que eu digo, as medicações alopáticas. Na realidade, a cannabis que é mais tradicional pelo antigo uso, né? Mas é bem interessante, porque a versatilidade da planta que eu acho incrível. Diminui a ansiedade, que algumas dessas mulheres mencionam, dificuldade do sono. Claro que tem alguns sintomas mais específicos em termos da sensação, do calor, que as pacientes que eu tive experiência, elas não falaram que zerava, mas que amenizava num ponto que ficava controlável, né? Que não incomodava tanto. Eu não sei se esse é o feedback que você está recebendo também. Não e eu fico pensando, né, qual que é o mecanismo, talvez nem seja o CBD ou o THC, talvez os próprios flavonoides que estão presentes, né, porque os flavonoides eles são usados tradicionalmente, né, a isoflavona é prescrita para menopausa, né, mas eu sinto que é uma área que carece de estudo, porque eu vejo que tem uma melhora, a gente ainda não sabe direito por quê, né, mas é muito interessante, sim. Um colega... Oi, desculpa, pode falar. Colega? Não, alguém tinha perguntado para explicar melhor essa proporção 20-25 para 1. Na Ah, verdade, é a dose, né? É porque a faixa terapêutica do canabidiol é igual comparar paracetamol com oxicodona. Paracetamol tem 800 miligramas o comprimido e a oxicodona é 10 miligramas. Então, a faixa terapêutica do canabidiol é que depende se é canabidiol isolado ou se a gente vai usar, como a Carol falou, no espectro full, que daí tem o que a gente chama de efeito entourage. A gente sabe, né, por estudos, tem até uma meta-análise de um autor brasileiro, Fabrício Pamploni, em epilepsia, mostrando que quando você usa o canabidiol com os outros fitocannabinoides, você consegue trabalhar com uma dose que é 1/4 da dose que você precisaria usar, né, do canabidiol isolado. Né? Então você potencializa o efeito, consegue trabalhar com doses menores, tem um melhor custo-benefício, enfim. Mas se a gente pegar a faixa terapêutica do canabidiol, a gente vai usar, em média, de 50, menos às vezes até, de 25 até 400 no máximo. Raramente, no extrato full, raramente tive que usar essa dose, na verdade, doses muito menores, mas de 25 a 300, 400. O THC, né, vai usar de 5 a 20, 30. Né? Claro que tem estudos de THC como uma estratégia de substituição. Por exemplo, existe um estudo de Sativex, que é o Mevatil no Brasil, que a gente comentou, né, como uma estratégia de substituição, né, de diminuição de risco no contexto do tratamento do indivíduo com dependência de cannabis. Aí são doses altíssimas, eles usam 100, 110 miligramas de THC, mas via de regra, né, para dor, de 10 a 30 miligramas. Então, assim, essa proporção de dose que a gente estava se referindo, né, Carol?
Exato, mas on point é isso mesmo. A gente vê que tem uma necessidade menor do THC. Se a gente tem uma mão boa de manipulação, a gente consegue, dependendo da hora do dia, orientar o paciente a fazer um controle entre proporções diferentes. Tem dois produtos e eles vão fazendo essa combinação dependendo do que eles estão sentindo na hora, do horário, o que eles estão precisando. Então, essa consciência corporal, que acho que a gente não está tão acostumado a passar para o paciente também é importante, né? Dele sentir, dele entender o que ele precisa, qual que é o produto melhor, qual hora. E aí, aos poucos, eles vão tendo uma melhor noção da proporcionalidade. Mas tem, assim, raramente o paciente consegue mais que 30, né? Mas um paciente com câncer, um paciente com dor crônica que é usuário de longa data, fazer doses aqueles cookies, né? Tem cookies assim de 150 miligramas de THC, 200 miligramas de THC. Você fala, nossa, mas como pode? Porque a pessoa é usuária crônica, né? Quem tem câncer e usa todo dia, a sensibilidade dos receptores é completamente diferente. Sim. Por eles conseguem chegar a essas doses maiores. Inclusive, em alguns estados americanos, você só consegue obter produtos com essa dose se você tem uma carteira médica. Então, nos estados que a cannabis recreacional, o uso adulto, é permitido, alguns produtos você só consegue se você tem a carteirinha do paciente que tem necessidades médicas, né? O uso terapêutico da cannabis. E aí você consegue acesso a esses produtos mais concentrados. E também em crianças, crianças que não têm um sistema ainda desenvolvido, eles têm uma necessidade, tem um seriado que eu recomendo, que chama Marijuana Minors, do canal Vice. É uma docu-series que eles fizeram, e dos episódios são crianças que usam cannabis, né? Crianças com câncer, com alguns outros diagnósticos, e mostram essas crianças usando doses altas, às vezes muito altas, e indo para a escola. Você fala, como assim? Tá usando 50 miligramas de THC indo para a escola? Levaria às vezes, do pânico para um pronto-socorro. Mas não, elas fazem um uso crônico, o receptor vai adaptando, vai se acostumando, e a criança ainda não tem o sistema formado. Alguns idosos também, tá? Eles chegam no momento que eles não têm receptor para nada, não é só o receptor canabinoide, outros receptores. A gente pode dar doses altíssimas do medicamento que for, no melhor medicamento, se não tem um receptor ali para conectar, não vai fazer o efeito que a gente quer. Então, esses extremos, né, têm as peculiaridades aí do sistema endocannabinoide que precisam ser consideradas nessa estratégia terapêutica. E você tocou num ponto muito importante, né? O nosso sistema endocannabinoide, ele muda ao longo da vida, né? Na infância, né? No idoso. Então, assim, o THC, que pode ser deletério na adolescência, no idoso, onde já existe uma degeneração do sistema endocannabinoide, particularmente nos transtornos neurodegenerativos, já vai ter um efeito positivo, né? Então, assim, é por isso que é importante conhecer essa fisiologia e para poder adaptar. Agora, eu tinha ouvido justamente isso, eu nunca pude ler a fundo desse uso de THC em doses altas também para crianças com epilepsia, né? É essa a principal indicação, Carol? Na verdade, nesse documentário, eles estavam fazendo uso mesmo para os sintomas dos quimioterápicos e para controle dos sintomas do câncer mesmo. Não sei se a intenção do pai dessa criança era fazer remissão, tá? Mas eles estavam fazendo uso para melhorar o apetite da criança, para a criança ficar com menos náusea, então o uso era para isso. Com relação ao uso em epilepsia de THC, eu tinha muito desafio de aceitar isso. Mas depois que eu conheci dois colegas do Sul, o Dr. Paulo Bittencourt e a doutora Patrícia Montaner, que eles são neurologistas, eles têm 200 pacientes, Anete, 200 pacientes com epilepsia fazendo uso de óleo artesanal rico em THC com uma resposta impressionante. Então,
todos os artigos que a gente lê, ou quase a totalidade, mostra uma realidade completamente diferente, que o THC é um gatilho para a epilepsia, e realmente é. Mas se você tem mão, se você tem a mão certa, se você sabe fazer uma gestão e a cepa, por mais que seja rica em THC, seja uma cepa que possa ajudar esse paciente, a gente consegue fazer. Eu não tenho tanta segurança, porque eu acho que depende também de conhecer bastante o produto que você está usando, e não é o meu caso com todos os produtos artesanais, mas tem colegas e pacientes que têm respostas positivas sim com o uso de THC em epilepsia, mas não é o que não é esse episódio das crianças, não é exatamente para isso, não é o THC em epilepsia. Lá eu lembro eles falando do THC em câncer e em algumas outras indicações. Sim. Tem algumas perguntas interessantes, né? A gente tem aí mais uns 5 minutos. Muita gente perguntou de dor crônica, né? Então, assim, a minha visão, a dor crônica, eu acho que a fibromialgia talvez seja um paradigma da dor crônica, né? A dor crônica, ela envolve um fenômeno que chama sensibilização central, que tem toda uma alteração fisiológica do nosso sistema nociceptivo, em que a dor ela vai sendo propagada de forma amplificada. Às vezes chega o ponto de se tornar uma dor do membro fantasma, no sentido que às vezes não tem nem mais estímulo periférico para a dor e a pessoa continua sentindo dor, né? Quando a gente estuda a fisiologia da sensibilização central, já vê que os canabinoides eles têm um potencial de atuar em diferentes níveis, né? Então você tem evidências teóricas e você tem já evidências clínicas, né? O que acontece é que a dor ela é um transtorno heterogêneo, existem vários tipos de dor, e também a gente tem diferentes tipos de canabinoides. Então, eu sinto que a variabilidade de resultados na literatura acaba derivando um pouco disso, mas quando você pega, por exemplo, fibromialgia, né, os estudos são muito convergentes positivos, né? E tem muito estudo do Sativex, aqui no Brasil, o Mevatil, para dor neuropática. Né? O pessoal perguntando também de ansiedade. Olha, é assim, tem pacientes que respondem muito bem sim, tá? Mas eu acho que é importante a gente só também deixar claro que não é todo mundo que responde, né, aos canabinoides. É mais um instrumento no nosso arsenal. Assim como tem pessoas que respondem muito bem aos tratamentos de primeira linha, aos antidepressivos serotonérgicos, tem pessoas que não respondem bem aos serotonérgicos, vão responder muito bem aos canabinoides. Tem um perfil de pacientes que eu acho que com ansiedade que particularmente responde bem aos canabinoides, que é algo que, imagina, a gente fala muito dos transtornos mentais e dá a impressão de que não, você tem doenças bem definidas. A gente não tem doenças bem definidas. Os transtornos são, né, construtos teóricos para a gente explicar síndromes de ocorrência espontânea na população. Existe toda uma dimensão de sintomas, né? Então, para mim, os pacientes que mais ansiosos, que mais se beneficiam dos canabinoides são aqueles que têm, na verdade, eles estão no espectro entre a ansiedade e os transtornos do humor, que às vezes tem uma hiperativação pelo antidepressivo. Esses tendem a responder muito bem ao canabidiol, né, em particular. Estou trazendo um pouco da minha experiência, né, pessoal. E, Carol, né, que eu pretendo deixar essa live gravada, então a gente só tem que tomar um pouco cuidado do tempo, porque se o Instagram cair, a gente não consegue gravar. Então, eu queria pedir para você, de repente, fazer suas considerações finais, né? Sempre, infelizmente, toda boa conversa sempre passa rápido, né? O tempo sempre parece que falta tempo, né? É sempre um prazer conversar com você, Zanetti. É muito bom da gente ter conseguido aqui alinhar para conversar sobre saúde mental, né, o uso dos canabinoides nessa área, o futuro, né? Estou muito feliz que a gente teve esse papo. Sobre considerações finais, eu queria trazer duas. Primeiro, que a gente está numa discussão, né, na Câmara dos Deputados, em Brasília, sobre a PL 399. É um projeto de lei que visa, né, um melhor acesso. Então, eles incluíram, na realidade, é um colega nosso, o Luciano Dutti, é o relator, e ele incluiu, né, nessa PL produção em associações, pequenos, médios e grandes produtores vão poder coexistir. Eles estão trabalhando há muitos meses, né, nesse projeto, e eu gostaria de pedir que as pessoas apoiassem. Então, fale com o seu deputado, se conhecer algum deputado,
mencione que essa PL sendo votada em breve lá na Câmara dos Deputados, essa primeiro. E segundo, que sejamos todos agentes de mudança. Uma pessoa pode salvar a vida de outra, ou melhorar muito só por falar sobre cannabis. Então, o que as pessoas escutaram aqui seja levado para quem precisa, fale sobre esse assunto, fale com o Uber, fale no metrô, fale no ônibus, fale com as pessoas que estão sofrendo, porque elas podem ter os seus sintomas amenizados, eles não precisam ficar sofrendo. Então, queria só trazer esses dois pontos, né? Porque as pessoas podem impactar muito, não precisa ser médico para impactar. Alguém compartilhou um link, você pode estar ajudando aquela pessoa. Muito legal, Carol. E pessoal, né, que não conhecia a Carol, sigam ela, né? Quem tiver interesse, sem dúvida, né, a Carol está sempre trazendo novas informações e está sempre muito ativa, né, nessa luta para cada vez facilitar mais ainda o acesso a esses produtos no nosso país, né, Carol? Queria agradecer a todos, a participação de todos, né? Todo mundo já cansado dessa hora, mas muito interessado, sempre gosto dessa... Essa é uma das coisas que eu mais estou gostando das lives, sabe, Carol? A interação, né? Estou curtindo bastante isso. Eu queria agradecer de novo a todos e, bom, a gente vai, quem sabe a gente marca outras mais para frente, né, Carol? É sempre um grande prazer. Obrigado. E assim que a situação acalmar, vamos marcar o nosso café. Eu topo. Muito obrigada pelo convite, Zanetti. É um prazer estar aqui com você. A gente se encontra em breve. Um abraço a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite.